Fala pessoal, tudo bem? Bom, índice hoje fantástico, hein? Abriu com gap de baixa, né? Um gap pequeno aqui em relação ao dia anterior. Aqui a gente, deixa eu só colocar em todos os indicadores aqui, porque eu estava no indicador mais limpo, vamos colocar assim. Então vamos lá. Aqui, olha, essa linha roxa é a abertura do dia, o preço abriu por aqui. E aí partiu, né, gente? Não teve muito o que fazer. O pessoal que é mais agressivo aí no começo do dia já entra aqui nessa oportunidade e conseguiu um belo resultado aqui de 500 pontos, subindo direto e reto, nem olhou para trás. O preço fechou aqui, observando esse box, acima da VWAP. Dava para tomar o risco, mas eu prefiro aguardar alguns movimentos aqui mais conciso, vamos colocar dessa forma. E aqui, depois que ele pega esta liquidezinha de topo aqui do dia anterior, olha, ele não faz uma correção de imediato, uma correção mais profunda que era o que eu esperava, tá? Então, exemplo, né? Então, ele faz esse movimento aqui de alta, eu gostaria de ver o preço testar a região de 50%, aqui por essa média de 144 que eu utilizo. Não aconteceu. Lateralizou aqui, pegou a liquidez da galera aqui em cima, pegou a liquidez do pessoal aqui embaixo, um movimento meio expansivo, né? O pessoal costuma dizer que isso aqui é um movimento, um triângulo expandido e tal. De fato, aconteceu. Então, se a gente fosse observar isso aqui num candlestick, por exemplo, eu poderia considerar aquela barra outside bar, né? Uma barra que supera topo e supera fundo, só que na prática ela não foi em lugar nenhum, o preço não se deslocou, ele apenas limpou a liquidez superior e liquidez inferior. Até que as médias, observem isso, todas alinhadas. Ainda não tinha uma inclinação decente, mas já estava alinhada. Então aqui eu já podia acreditar numa alta, uma retomada de alta, enfim. Retomada de onde, Jonatas? Disso aqui, olha, de ontem, né? O movimento vem sendo altista esses dias, então eu sempre gosto de observar a retração do movimento para que eu possa entrar na ponta aí que prevalece, que está majoritariamente em tendência, que é o caso das compras aqui no índice. Então vamos lá. Depois que ele fez essa liquidez interna aqui, ele expande mais um pouco para cima, muito bacana, dando uma oportunidade legal aqui, ó. 400 pontos, 450 pontos, bem legal. E aqui, de novo, ele dá uma paradinha, né? Sugerindo aqui, talvez, a correção que eu gostaria de ver por aqui. Então, no índice é bem comum isso acontecer, né? Então, ele faz aqui uma puxada, duas, três. Na terceira puxada, eu gosto de observar o micro no box, no candlestick. Olha só que legal que é isso aqui. Essa primeira oportunidade aqui, geralmente eu desprezo, salvo alguns contextos, mas não era o caso. Se essa primeira oportunidade tivesse acontecido aqui, olha, na máxima do dia anterior, talvez eu pudesse considerar uma entrada já na primeira oportunidade, mas não foi o caso. Então, no micro movimento, quando a gente olha para o macro e olha o micro, os fractais eles se comportam da mesma maneira. Vamos observar aqui, olha, uma puxada para baixo, a segunda puxada para baixo, a terceira para baixo, nessa micro região aqui. Nessa terceira oportunidade, isso me agrada mais. Por quê? Vamos observar os indicadores, porque aqui eu tenho um contexto de topo, depois de feito uma liquidez aqui, e aqui eu tenho uma probabilidade melhor de uma correção. Eu, particularmente, vendi aqui para buscar a correção até este último fundo. O preço acabou se desenvolvendo até mais que isso. Não tem problema. Isso é bom, inclusive, porque senão não paga meu movimento aqui. Então vamos lá. Essa terceira oportunidade, diferente das anteriores, os indicadores aqui, olha, o MACD e o estocástico lento, já está me dando condição de entrar com um pouco mais de conforto. Por quê? Aqui, olha, as linhas, vou até ampliar aqui para vocês observarem, elas já estão se cruzando do MACD, o preço muito próximo do eixo zero já para ficar negativo, abaixo de zero aqui em cima, tá bom? E o estocástico já está me dando também uma condição melhor, além de sobrecomprado, perdão, aqui em cima, já está cruzando também para baixo. Então aqui é uma entrada mais confortável. O pessoal que é mais conservador, às vezes espera o preço romper esse último fundinho aqui, voltar a testar, também gosto de fazer isso muitas das vezes, só que o meu stop fica imediatamente acima deste box.
eu não vou colocar lá acima da máxima, não. Se eu tiver errado, eu vou estar errado logo e eu já saio logo da posição, não fico segurando posição muito longa. Bom, preço desenvolveu, pagou aqui o alvo, foi até um pouco mais além, ancorou na média 305, é a média FICUB, adoro usar essa média. Aqui embaixo eu tinha a abertura do dia, uma região inclusive que os players defendem bastante isso. E olha que curioso, de novo, né, mais uma coincidência. Uma, duas, três oportunidades. Então, olha, aqui ele está sobrevendido o preço já, mas ele continua se deslocando. Portanto, eu tenho aqui uma divergência em relação ao preço e o preço continua descendo, mas aqui já está sobrevendido. E aqui no MACD, olha só que legal, ele já começa a desacelerar, indicando aqui uma possível parada por essa região para poder haver aqui talvez uma reversão de movimento, enfim. E aí eu só consigo enxergar isso com mais conforto lá para frente. Então eu já tenho aqui uma evidência de uma, duas, três puxadas em relação a topos e fundos, quando eu vou observar fundos mais altos que fundos anteriores, né? E para que esse fundo seja válido, obviamente ele tem que romper o topo anterior. Então aqui eu já tenho uma mudança de comportamento no preço. Ele veio testar, ele fez a expansão e retração, mas respeitou esse último fundo. Então, ok, já tenho aqui um cenário de alta, embora as médias ainda não estejam alinhadas para este cenário. Para quem quer um pouco mais de conforto, de entrar e falar assim, puxa, eu confio mais nesse movimento, gosto mais dessa configuração aqui. Quando todas as médias estão inclinadas, olha só que maravilha que é isso aqui. Tá lá batendo no Keltner superior e o preço não vem para baixo, olha. Olha só. Andou aqui, ó, 1.700 pontos. Olha só que maravilha. Para quem já fez aqui e tudo mais, e o pessoal que gosta de ficar o dia inteiro no gráfico, às vezes larga um, dois contratinhos aqui, olha, para ver o preço movimentar, e ele faz muito dinheiro com essas puxadas aqui direcionais, né? Então é isso, gente, olha. Sempre observar o contexto de mercado e, obviamente, os indicadores. Me ajuda muito a tomar uma decisão aqui para entrar e sair do trade, muito mais para entrar, para me posicionar, mas depois eu vou conduzindo isso de acordo com o cenário, obviamente, e com o auxílio das médias. Aqui, depois eu já não observo mais o estocástico, não observo mais o MACD, por quê? Eu tenho aqui uma tendência de alta muito forte. Por que forte? Todas as médias estão inclinadas e alinhadas para cima e repare que a distância entre elas é bem uniforme, tá vendo? Então o preço está indo bastante sustentável aqui, enfim. Salvo dias aí de notícias, né? Dias aí turbulentos que o preço explode para cima, depois explode para baixo, mas mesmo assim é importante observar esses indicadores que nos auxilia muito na tomada de decisão e que acaba sendo bastante lucrativo. Legal? Pessoal, se esse conteúdo faz sentido para você, dá um like aí, ajuda nosso trabalho. Nós estamos aí iniciando esse trabalho de divulgação, para que possa ajudar mais pessoas aí. Você que opera Renko, ou quem não opera, mas que gostaria de observar algo diferente, enfim. Eu gosto muito dessa configuração, talvez possa te ajudar também. E a galera que está tomando stop aí no candlestick, pode ser uma alternativa observar o Renko, né? Aqui eu considero que realmente o price action de verdade, porque realmente é o deslocamento do preço, a ação do preço independente do tempo. Então eu isolo o fator tempo, eu isolo o fator emocional. Às vezes a pessoa fica ansiosa em relação ao candlestick, se está num candle de 5 minutos, de 2 minutos, 1 minuto, não importa. Ele acaba relacionando o tempo ao movimento, e isso traz ansiedade, traz ali desconforto. O Renko não. O Renko ele é extremamente objetivo, o box virou aqui, deu a entrada, não tem muito o que pensar, a pessoa vai fazer a entrada dele. Se estopa, estopa curto, mas se paga, paga muito. Então, esse é o conceito que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e se faz sentido, de novo, te convido a dar um like aqui, compartilha esse vídeo, chama a galera aí, faz um barulho, sinal de fumaça, ajuda a gente, tá bom? Pessoal, obrigado, até uma próxima aí, forte abraço.